Vamos lá, pessoal, voltando aqui o curso de Química para alunos do primeiro ano. Vamos começar estudando hoje as propriedades da matéria, certo? Então aqui temos propriedades da matéria. Desde já, deixa o teu like aí, ativa o sininho e se inscreve no canal aí, beleza? Então, a primeira propriedade que nós vamos ver hoje e a principal de hoje é o coeficiente de solubilidade, certo? Vamos entender o que é coeficiente de solubilidade. É uma propriedade importantíssima que com certeza você vai estar vendo aí em questões do Enem ou de concurso que você faça algum dia. Vai cair alguma coisa sobre este assunto aqui, beleza? E a gente vai ver também que muitas coisas do nosso dia a dia podem ser explicadas com esse conhecimento aqui. Então, para iniciar, nós vamos fazer aqui alguns questionamentos, certo? O gás escapa mais facilmente de um refrigerante gelado ou de um que esteja a temperatura ambiente? Vai fazendo esse questionamento para você e tenta responder com o seu conhecimento do dia a dia. O açúcar se dissolve mais facilmente em água quente ou em água gelada? Certo? Pense aí em um café quente e suco gelado. O açúcar ele se dissolve mais facilmente em um ou em outro? Um aumento de pressão pode aumentar a solubilidade, né, que é a capacidade de se dissolver de uma matéria na outra. E aí, você acha que aumentando a pressão você pode fazer que alguma substância se dissolva mais fácil em outra? Certo? Então, o coeficiente de solubilidade, que nós vamos chamar de CS aqui agora, certo? CS, coeficiente de solubilidade, é uma medida da capacidade de um material, que a gente chama de soluto, que vocês já sabem o que é, certo? Possui de se dissolver em uma quantidade padrão de outro material, que é o solvente, em condições determinadas de temperatura e pressão. Então, em resumo aqui, ó, o coeficiente de solubilidade vai te falar quanto de um determinado soluto é capaz de se dissolver em quanto de um determinado solvente, beleza? Em condições determinadas aí de temperatura e pressão, então em condições específicas, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos supor que nós pegamos aqui álcool e adicionamos álcool em água, certo? Nós vamos observar que o álcool ele vai se misturar completamente com a água, certo? Porque eles são completamente miscíveis, o álcool e a água são miscíveis. Então eles se misturam completamente, beleza? Por outro lado, nós temos aqui óleo e água, certo? Óleo e água eles não se misturam, certo? Eles são imiscíveis. Por que eles são imiscíveis? Porque o óleo ele é apolar e a água ela é polar. Então, nós vamos ver mais para frente que compostos apolares com polares não se misturam. Então, eles são imiscíveis, certo? Recapitulando, álcool e água eram miscíveis, eles se misturavam, certo? Completamente. Quando você adiciona álcool à água, eles se misturam completamente. Por outro lado, óleo e água são imiscíveis, eles não se misturam. Mas, geralmente, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Uma mistura, por exemplo, de um soluto aqui, que é o sal, por exemplo, em água, ou açúcar em água, certo? Onde o açúcar, por exemplo, aqui é o soluto e a água é o solvente. Se você adicionar açúcar em água, ele vai se dissolver, beleza. Mas se você continuar adicionando, vai chegar uma hora que você vai observar isso aqui, ó. No fundo do recipiente vai ficar aqui, ó, esse açúcar aqui no fundo do recipiente. Significa o quê? Que aquela quantidade de água ali, aquela quantidade de solvente, ela já dissolveu a máxima quantidade de açúcar que ela poderia dissolver, beleza? E ela não dissolve mais, você vai adicionar açúcar, mas ela não vai mais dissolver no solvente, vai ficar aqui no fundo, beleza? Isso aí é a informação que o coeficiente de solubilidade te dá. Ele vai te falar quanto de açúcar vai poder ser dissolvido nessa quantidade de solvente ali, que nesse caso é a água. Então temos alguns fatores que afetam o coeficiente de solubilidade. Um deles é a temperatura. Vamos lá. Aqui embaixo nós podemos ver, ó, que a capacidade de dissolução do açúcar na água aumenta em função da temperatura. Isso significa que quanto mais você aumenta a temperatura, mais açúcar você vai conseguir dissolver na água. Aqui nós temos uma tabela, ó, que mostra o coeficiente de solubilidade da sacarose, certo? Sacarose é o açúcar. Está expresso em gramas de sacarose ou gramas de açúcar por 100 gramas de água.
nós podemos ver aqui, ó, que o coeficiente de solubilidade ele vai aumentando, ó. O coeficiente de solubilidade do açúcar, né, da sacarose, ele aumenta com a temperatura. A temperatura vai de 0 para 10, 10 para 20, de 20 para 30, até 100. E em cada uma temperatura dessa, ó, o CS aqui, o coeficiente de solubilidade, aumenta. Vai de 179,2 para 190,5 para 203,9 e assim por diante. Beleza? Lembrando que aqui está expresso em gramas de açúcar por 100 gramas de água. Então é 179,2 gramas de açúcar a cada 100 gramas de água. Em 0 graus Celsius você consegue dissolver em 100 gramas de água 179,2 gramas de açúcar. Em 10 graus Celsius você consegue dissolver em 100 gramas de água 190,5 gramas de açúcar. E assim vai, certo? Então percebam que no caso do açúcar, o aumento da temperatura também aumenta a solubilidade do açúcar. Então, em resumo aqui, ó, é possível aumentar a quantidade de sacarose, que é o açúcar, dissolvida na água, aumentando-se a temperatura do sistema. Então, para esse caso aqui, isso aqui é uma verdade. Ó. Quando você aumenta a temperatura, você consegue aumentar a quantidade de açúcar dissolvida na água. Porém, nós temos casos em que o oposto ocorre. Ó. Por exemplo, para o hidróxido de cálcio, que também é chamado de cal virgem, certo? Se nós analisarmos aqui o coeficiente de solubilidade do hidróxido de cálcio, mais uma vez expresso em gramas, aqui não é sacarose, é hidróxido de cálcio, gramas de hidróxido de cálcio por 100 gramas de água, vamos ver que quando nós aumentamos aqui a temperatura, ó, de 0 para 10, o CS aqui do hidróxido de cálcio, ele diminui, ó. Ele vai de 0,185 para 0,176. Quando nós aumentamos mais uma vez aqui de 10 para 20 graus Celsius a temperatura, diminui mais ainda, vai de 0,176 para 0,165 e assim vai diminuindo aqui ao aumentar a temperatura. Então, nesse caso aqui é o oposto lá do açúcar. Aqui, quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade do hidróxido de cálcio ou cal hidratada, né? Cal hidratada nesse caso aqui, certo? É possível aumentar a quantidade de cal hidratada dissolvida na água, diminuindo a temperatura do sistema. Então, como nós vimos aqui, ó, quando nós aumentamos a temperatura, a solubilidade do hidróxido de cálcio diminui. Então, o inverso ocorre. Ó, se eu diminuir a temperatura, a solubilidade vai aumentar, né? Ó, que é o que ele fala aqui. Ó, é possível aumentar a quantidade de cal hidratada dissolvida, ou seja, aumentar a solubilidade na água, diminuindo a temperatura do sistema. Beleza? Então, vejam que os dois casos podem acontecer. Vão ter substâncias em que você aumentando a temperatura, você aumenta o coeficiente de solubilidade. E vão ter substâncias em que você diminuindo a temperatura, você diminui o coeficiente de solubilidade. Ou seja, para algumas substâncias como o açúcar, ao aumentar a temperatura, você consegue dissolver mais açúcar. Em outras substâncias como cal hidratada, ao diminuir a temperatura que você consegue dissolver mais cal hidratada, certo? Um outro fator que pode alterar aí, ó, o coeficiente de solubilidade é a pressão, beleza? A pressão. Ó. A variação de pressão não tem influência significativa na dissolução de solutos ou líquidos em solvente líquido, ou seja, isso não vale, certo? A pressão não vai interferir quando o soluto é um sólido ou um líquido, certo? Que está sendo dissolvido em um solvente líquido. Mas vai ser muito importante na solubilidade de gases em solvente líquidos. Então, vamos supor que nós temos aqui um pistão, ó, esse caso da esquerda aqui. Temos um recipiente com um pistão, esse pistão aqui ele pode subir ou descer, certo? E aqui nós temos, vamos supor que é um refrigerante, né? Que tem gás aqui, ó. Cada partículazinha dessa aqui, ó, representa uma partícula de gás, certo? E aqui em cima do refrigerante também são os gases que estão aqui, que saíram, né? Escaparam. Se você aumentar a pressão aqui, ó, empurrando esse pistão aqui para baixo, perceba que, ó, aqui, ó, nós temos mais gases dissolvidos no refrigerante do que aqui, certo? Porque quando você aperta isso aqui para baixo, ó, você vai estar meio que empurrando as partículas de gás contra o refrigerante e elas vão tender a se dissolver, certo? Então, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás. Então, quanto mais forte você apertar aqui esse pistão, né, maior vai ser a pressão, você vai dissolver mais gás. Então, para gases, o aumento da pressão aumenta a solubilidade desse gás no solvente, certo?
Então a água é um solvente universal, certo? Nós temos aqui, ó, casos, por exemplo, do sangue, né? Nós sabemos que nosso sangue é composto também, na sua composição tem bastante água, certo? E essa água, ela é, como é um solvente universal, né? Significa que a água ela consegue dissolver muitas coisas. Então, esta água no sangue, ela é responsável também por, pela, pela entrega de nutrientes, certo? Como, por exemplo, o oxigênio. Ó. O sangue ele é responsável por entregar oxigênio no cérebro, por exemplo. E a água, por ser um solvente universal, é responsável também por fazer com que esse oxigênio consiga se dissolver no sangue, certo? E dissolver na água que está no sangue. E assim fazendo com que o sangue consiga circular, chegando, por exemplo, até o oxigênio até o nosso cérebro. Nas águas também dos mares e rios, a mesma coisa. A água, como é um solvente universal, ela consegue dissolver nutrientes na água, certo? Que são importantes para os peixes, para as algas, assim como também o oxigênio. O oxigênio se dissolve na água dos mares aí e é responsável pela respiração aqui de toda a vida marinha, certo? Então aí são coisas boas que vêm do fato da água ser um solvente universal. Ao contrário, também pode acontecer, ó. O fato da água ser um solvente universal, dissolver muitas substâncias diferentes, né? Também podem trazer algumas coisas ruins, como por exemplo, aqui nós temos uma representação de um lugar, né? Aqui, ó, onde nós temos aqui, por exemplo, a indústria, né? A indústria está despejando aqui na atmosfera, está lançando na atmosfera gases, né? Poluentes, certo? Produtos de azotos e sulfurosos, por exemplo. Esses gases aqui que são lançados na atmosfera podem se dissolver aqui na água que está suspensa no ar, como nas nuvens, enfim, né? Em toda a umidade do ar, esses compostos aqui eles podem se dissolver, reagindo de modo a formar substâncias ácidas. E aí, quando chover, vai chover a famosa o que, ó? Chuva ácida, certo? Então, a chuva ácida ela é também consequência da poluição, beleza? Das substâncias que vêm aqui conseguem se dissolver aqui na água ou reagir, formando compostos ácidos, e quando chove vai chover aí ácido, certo? A chuva ácida. Por exemplo, também aqui nós temos um lixão aqui, né? Esse lixão ele pode aqui, ó, ele pode contaminar aqui a terra e chegar até os lençóis freáticos, essa contaminação, né, esses compostos contaminantes, e contaminar aqui os lençóis freáticos, certo? E nós temos aí diversos outros casos aí, onde nós poderemos ter compostos poluentes se dissolvendo em águas de rios, do lençol freático, enfim. Então, propriedades químicas, né, no geral, nós estudamos as propriedades químicas para entender como, por que algumas substâncias, alguns materiais, né, se comportam daquela forma. Por exemplo, nós podemos perguntar por que o ferro enferruja, por que o leite azeda, por que objetos de prata escurecem. É verdade que o vinho pode se transformar em vinagre? Por que os comprimidos efervescentes liberam gás na água? Por que o fósforo queima? Como surge a imagem no papel fotográfico na revelação convencional? Então, todas essas perguntas aqui, ó, elas podem ser respondidas com base nas propriedades químicas das substâncias que compõem, né, que formam esses materiais aqui. Então, por que o ferro enferruja? Né? Nós vamos ver que isso aí está relacionado com a propriedade dos metais, né? Em específico aqui nesse caso do ferro, certo? Porque o leite azeda também está relacionado com propriedades de compostos químicos que estão aqui no leite. Então, todas essas perguntas aqui são respondidas se você conhecer as propriedades químicas das substâncias. Então, essa é a importância de estudar as propriedades químicas das substâncias, certo? Então, só fazendo uma introdução aqui, ó, mas há algumas propriedades importantes que vamos ver, né? São as propriedades dos ácidos, bases e neutros, né? Nós podemos chamar de propriedades de grupos. O que são propriedades de grupos? Pessoal, na química, algumas substâncias elas se comportam de maneira semelhante quando estão em determinadas condições. Então, para que a gente não precise estudar cada substância separadamente, a gente pega todas essas substâncias que se comportam de maneira semelhante e colocamos em um grupo. Então, com isso, surgiram aí três grandes grupos: o grupo dos ácidos, das bases e dos neutros, né? Então, o que vai ser um composto que está no grupo do ácido? É um composto ácido. Os materiais do grupo ácido possuem características em comum, como o sabor azedo. Por exemplo, nós vamos ter aí o limão e o vinagre. São compostos aí que
estão no grupo dos ácidos, certo? E nas bases, né? Os materiais do grupo básico, né? Ou alcalino, beleza? Básico e alcalino é a mesma coisa. Por sua vez, possuem em comum o sabor adstringente e cáustico. Por exemplo, nós vamos ter aí a banana verde, certo? E a fruta aqui, caqui, certo? Acho que é caqui o nome disso aqui. Então, no neutro, nós vamos ter aí, ó, quanto ao sabor das substâncias neutras, o que nós mais conhecemos é a água, né? Ó. A água é uma substância neutra, certo? Então é isso aí. Mas você pergunta então para eu saber se é ácido, básico ou neutro, eu tenho que estar botando na boca? Não, né? Claro que não. Isso aqui é apenas uma forma de iniciar aqui o estudo dos ácidos, das bases e dos neutros, principalmente ácidos e bases. Você não vai estar colocando na sua boca ou tomando algo, comendo, para saber se é ácido ou básico, né? Existem outras formas mais seguras, certo? Como, por exemplo, os indicadores, ó. O que são indicadores? Indicadores são soluções ou papéis que mudam de cor conforme entram em contato com o meio ácido, básico ou neutro, certo? Então nós temos aí o indicador mais conhecido, mais usado nos laboratórios químicos, é a fenolftaleína, certo? É uma substância que ela muda de cor dependendo se ela está no meio básico, ácido ou neutro. Por exemplo, em pH abaixo de 8, nós vamos estudar depois o que é pH, não se preocupem, certo? Em pH abaixo de 8, né, que é quando você vai puxando ali mais para o ácido, né, abaixo de 7 é ácido, a fenolftaleína fica nessa forma aqui, ó, incolor. Em pH entre 8 e 10, né, que é fracamente básico, ela fica um rosa claro, e em pH de 10 a 12 fica um carmim ou roxo, né, um rosa e um roxo mais escuro, certo? Então, com a fenolftaleína, né, adicionando poucas gotas de fenolftaleína a uma substância, você vai conseguir saber facilmente aí se ela é básica ou ácida, certo? No nosso dia a dia, algumas substâncias também servem como indicadores, como por exemplo, ó, o extrato de repolho roxo. Beleza? O extrato do repolho roxo, ele também muda de cor de acordo com o pH da solução. Por exemplo, se você adicionar extrato de repolho roxo em uma solução que é um ácido forte, ele vai ficar vermelho, né? Ele vai ficar com a coloração vermelha, e você já vai saber que é um ácido forte. Se o ácido for moderado, vai ficar rosa. Se for um ácido fraco, fica roxo. Se for neutro, fica azul. Se for uma base fraca, fica verde. Se for uma base forte, fica verde amarelado, né, no caso. Um outro extrato que pode ser usado como indicador é o extrato de beterraba, tá bom? Então vocês já sabem agora o que são indicadores e para que eles servem, beleza? Uma dica que eu dou é que vocês pesquisem aí no YouTube experimento do sopro mágico, e vocês vão ver um experimento bem interessante que utiliza um indicador, beleza? E vocês vão ver aí a mudança da coloração. Então, por hoje era isso, pessoal. Desde já, obrigado. Deixa aí o seu gostei, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, beleza? Valeu!